boa tarde a todos e todas. Nós iríamos fazer aqui uma pequena alteração, enfim, protocolar. Iríamos pôr a senhora vereadora Emília Cerdeira a usar a palavra em primeiro lugar, porque na verdade são tantos os eventos que estão a decorrer hoje em simultâneo, é bem provável que ela não consiga ficar connosco até ao final. Por isso, se me permitissem, eu daria primeiramente a palavra e depois pedir novamente a intervenção dos três presentes, sendo que pedir à nossa queridíssima amiga Paula que depois fizesse aqui a ponte entre estas apresentações, sobretudo as duas pessoas que estão connosco em mesa. Então, eu passaria a palavra à senhora vereadora. Muito obrigado. Peço desculpa, eu vou pôr-me em pé e, se me permitirem, tiro a máscara para que seja mais fácil comunicar convosco. Apesar de estarmos nesta altura de pandemia, eu acho que é sempre mais fácil se comunicarmos, a nos vermos perfeitamente. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer o convite para estarmos cá. Estou aqui em nome em representação do Sr. Presidente. Ele, infelizmente, por motivos de agenda, não pode cá estar, mas desejo-vos a todos uma excelente tarde. Dar os parabéns à Paula Pinto, à querida Paula Pinto, estarmos cá hoje a apresentar um livro tão bonito. Agradecer também ao Dr. Corrada e ao Dr. Joaquim também nos darem a honra de estarem cá hoje connosco, e agradecer-vos a todos vocês. Estar aqui nesta sala da varanda, que já recebeu tantos livros, a recebermos um livro de alguém que é de cá, de Arcos Valdevez, a retratar muitas dos nossos dia-a-dias de há uns anos atrás. Para mim é um gosto também estar a fazer esta presença cá, sabendo que parte da personagem também é de nome Emília. Portanto... Não foi de propósito, mas... Foi quase. Portanto, é um gosto. E, acima de tudo, também é um gosto ver que Arcos Valdevez e no feminino está tão bem representado na literatura. É um gosto ver que vamos perdurar por muitos anos, e os nossos costumes também vão perdurar por muitos anos, porque ficam escritos. Quando só os vivenciamos, todos sabemos que passam e podem não passar para a posteridade e podem ficar. Quando ficam escritos, e hoje em dia na era do digital, quando conseguimos ter escrito em livro e conseguimos ter fisicamente, sabemos que ficará e que ficará para a posteridade. A vantagem do digital é conseguir comunicar muito mais rapidamente, é conseguirmos ter aqui um telemóvel que conseguimos comunicar para o outro lado do mundo, mas não temos a certeza que daqui a segundos ele seja completamente apagado. Quando pegamos num livro e quando temos um livro físico, temos outra certeza que perdurará. E eu sei que acho que posso falar também por todos vós, quando pegamos num livro novo e temos o cheiro do livro novo, dá-nos vontade de o folhearmos até ao fim, coisa que hoje em dia, infelizmente, no digital não conseguimos. Portanto, para nós, Câmara Municipal de Arcos Valdevez, é um gosto poder participar e poder estar presente também com esta edição, com esta apresentação. Agradecer também aos restantes membros da mesa que tão amavelmente nos acompanham e, acima de tudo, doutora Paula, agradecer esta obra bonita, que eu já tive o prazer não de lê-lo todo, mas de folhear e de ver grande parte dos textos. É sempre um gosto ler o que escreve, e tão bem, e acima de tudo desejar boa sorte. Sei que certamente será um romance que será replicado, e portanto agradecer-vos, desejar-vos a continuação de uma boa tarde. Como o Dr. Nuno disse, eu possivelmente terei que me ausentar a meio da conversa, mas será certamente uma conversa muito, muito agradável. Muito obrigada a todos. Doutora Emília Cerdeira, vereadora da Cultura da Câmara de Arcos Valdevez. Permita-me que saúde já os membros da mesa, de Paula, claro, à frente, como autora e que culpada de estarmos aqui todos. O professor Manuel Corado também, que a sua disponibilidade para estar aqui, também se deslocar, não foi da Figueira, mas mesmo assim foram alguns quilómetros para cá. E permitam também saudar a presença, embora em visita privada, da Diretora Regional da Cultura do Centro, a doutora Susana Menezes, e da amiga também, e muitos amigos que aqui estão. Aqui está representado Paredes de Coura, os amigos Alvarez e outros que eu conheço menos, e saudar também o pai da Paula, também, afinal também grande responsável também de tudo isto, de tudo o que se passa.
Eu queria recordar, muito embora a Paula não goste, que para o ano a Orfeu faz 35 anos de vida e que das centenas de edições que nós temos e atividades, sediadas na Bélgica no essencial, mas sempre a divergir para outras terras, porque a nossa defesa, digamos, o nosso trabalho foi sempre a língua e cultura portuguesa e da língua portuguesa à frente, mas nunca fechámos as portas a outras coisas. Eu tenho a dizer-vos que nós editamos já livros em bilíngues, ou até às vezes só em certas línguas, chamemos estrangeiras, que é um termo que eu não gosto, checo, por exemplo, lituano, em ladino, as últimas edições da Malca Levi, temos 4 livros em francês e ladino, que é aquela língua judeu ibérico, não é? Os espanhóis gostam de dizer o judeu castelhano, mas nós devemos dizer judeu ibérico. E temos também, como eu disse, em checo, temos italiano, temos em francês e neerlandês, claro, as línguas oficiais da Bélgica, em inglês também. Portanto, estivemos presentes em muitas atividades muito longe da Bélgica, digamos, pelo menos na Europa, mas também tivemos já atividades, não estivemos presentes, mas foram nossas no Brasil, com livros que editámos também sobre problemas da Amazónia. Bom, eu queria, faremos, portanto, 35 anos para o ano. Eu não estou aqui para falar da Orfeu só, embora seja a editora. Nós estamos aqui para ouvir, sobretudo, quem sabe sobre a obra da Paula Teixeira de Queiroz. Eu tive a oportunidade de apresentar já uma, do qual não tive nada a ver, a não ser o autor dessa apresentação, Os Amantes da Dona Julieta, que me agradou claramente, aliás, como este também, evidentemente, e tive a oportunidade também de participar nesta função só de abertura em Bruxelas, na primeira apresentação deste livro, na Embaixada de Portugal, portanto já há uns meses, mas que esperemos que a situação pandémica se melhore um bocado para nós podermos fazer também em Lisboa, no Porto e noutras cidades, em Cantanhede, ali com o Luís, não é? Em Coimbra, porque a obra merece. O professor Manuel Corrado, eu não vou fazer, é ele que vai tomar a palavra essencial, digamos assim, a parte da autora. É um homem que muita gente conhece, eu conhecia de nome, digamos assim, mas é muito interessante a carreira e sobretudo a obra enquanto académico e enquanto amador destas coisas, como nós somos todos, da ética biomédica às questões judias. Não é? Eu tive a oportunidade de oferecer um livro sobre a presença judia em zona da beira interior. É professor na Universidade do Minho e depois tem um currículo que não sairíamos daqui, portanto não vale a pena. Eu passo-lhe a palavra imediatamente e muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui connosco. E a palavra chegou. Muito obrigado. Senhora Vereadora, é uma grande honra estar na sua terra. Muito obrigado. Senhor Editor da Orfeu, de uma editora que tem um nome muito mistérico, não é? Foi à Terra da Morte. Exatamente. Com a magia da música. Exatamente. Querida autora, preparei isto para si e para eles. É isto que tenho a dizer-vos. Queridos amigos, neste ano que está a terminar, dei comigo a reler o quê, Manuel? O quê? Diz a este povo dos Arcos, o que estiveste a ler. Estive a reler o Hino da Pérola, um velho texto gnóstico que surge nos Atos de Tomé. Qual é a história, Manuel? É esta. É a história de um jovem príncipe que é enviado pelos seus pais ao Egito, de modo a conseguir uma pérola preciosa, guardada por uma serpente monstruosa. Na longa demanda pela pérola, o príncipe esquece-se de tudo. Do lar ancestral, dos pais, do seu estatuto de príncipe e até do objetivo da viagem. Atordoado pela ilusão, não sabe o que fazer da sua vida, nem quem é verdadeiramente. Ao tomarem conhecimento do que se passava, rei e rainha
fazem, atenção aos verbos, fazem chegar ao príncipe uma carta. E é essa carta que o acorda da modorra que o limita. Sabendo quem é, sabe o que deve fazer, acabando por conquistar a pérola à serpente e regressar à doce pátria. Ao ouvirem isto, queridos amigos, muitas pessoas, como nós, dirão o quê, Manuel? Dirão isto, que já não precisamos de histórias que nos acordem da sonolência. Essas pessoas acreditarão, talvez, que sabem já, são só 2 sílabas, que sabem já tudo sobre si mesmas e proclamam que os seus objetivos são claros e que as pérolas das suas vidas já estão onde? Já estão no bolso. Acreditam em tudo isto e depois ligam a televisão para se... Será este o verbo certo? Para se narcotizarem até ao dia seguinte. Lá encontram um entretenimento qualquer que lhes dá o conforto de não se lembrarem do que deverão fazer nas suas vidas. É irrelevante, queridos amigos, o programa da televisão que estiver a dar. Qualquer coisa serve para preencher a falta de uma... Estas palavras são tão caras. 200 euros, senhora vereadora, cada uma. Uma demanda espiritual. 200 mais 200. Uma demanda espiritual que seja a busca de um grau. Seja o confronto com os demónios que atormentam os dias mais tranquilos. Seja o fantasma do sentido para os anos que já se viveram. Ora, queridos amigos, o romance Nasci num campo de papoilas discordaria de tudo isto e proporia ao leitor novamente esta palavra cara, uma demanda pelo conhecimento de quem se é. As personagens femininas têm vidas como as das outras pessoas, mas parece que alguma coisa está o quê, Manuel? Tens que dizer. Eu não posso esconder isto. Que alguma coisa está, diz bem, está errada nessas vidas. Não adormecem nas vagas do esquecimento, porque, como no hino da pérola, receberam uma carta que as mantém acordadas. Quando agarrei no livro para o ler, vou confessar em público, senhora vereadora, nunca pensei que fosse encontrar um romance, eu quero o adjetivo certo, eu quero, só quero a palavra certa. Encontrar um romance profundo, que vai afastando os véus com que as personagens cobrem as suas vidas. Um romance que vai convocando as memórias de todas elas. Aquela teia incrível de relações que as pessoas tecem ao longo dos anos que têm para viver. E convoca também uma protagonista estranhíssima. Qual é, Manuel? Qual é? Tens que dizer. É a vila onde temos os pés agora. Se Camilo Castelo Branco não tivesse já usado no seu romance O que Fazem Mulheres, de 1858, o subtítulo Romance Filosófico, seria precisamente o que se poderia dizer a respeito de Nasci num campo de papoilas. Vou abrir o meu coração, amigos. Trata-se de um admirável romance filosófico. A forma da escrita não é corriqueira, já que a narradora participa da ação e promove uma espécie de, como dizer, inquérito de averiguação acerca do que se passa com a sua amiga, senhora vereadora, a Emilinha. É a senhora vereadora. Disse eu, abrindo o meu coração. Que palavras frias estas, Manuel, tens que aquecer.
inquérito de averiguação. Sim, porque a narradora afirma que compete, e atrevo-me a citar, com o melhor detetive para desembrulhar a vida da rapariga mais simples e, ao mesmo tempo, mais intrigante que me apareceu. Fim de citação. Não se trata, queridos amigos, obviamente, de um verdadeiro inquérito, já que os laços de amizade comprometem a imparcialidade da voz, que vai informando o leitor acerca dos passos da narrativa. Como o discurso direto das personagens é apropriado pela narradora, temos apenas o quê? O que é que encontramos quando esfolheamos o livro? Temos apenas, Manuel, tens que dizer, uma voz que fixa a realidade. Uma voz que explica as personagens. Uma voz que faz reflexões para contextualizar o que se vai passando. E essa voz, queridos amigos, é do outro lado da humanidade. É uma voz feminina. E conta mais desventuras do que venturas de outras mulheres. Todavia, o assunto é cuidadosamente apresentado ao leitor. E este vai, aos poucos e poucos, mergulhando numa teia cheia de mistérios. Atravessa o romance, de início até ao fim, com esta dúvida a atormentá-lo. Será que o romance tem sentido? Tem uma unidade? Ou é uma coleção de histórias pessoais? Ou esta outra dúvida? Trata-se de facto de histórias de mulheres concretas? Ou, tomando-as a todas como símbolos, o grande assunto do romance não são de facto as mulheres no plural, a Emilinha, a Luísa, a Diolinda e, sobretudo, a senhora Dona Emília. Mas o quê? A estranha entidade em cujo seio acontecem as histórias dessas mulheres. E essa estranha entidade é 2 sílabas. É a vila onde estamos agora. Há um fio narrativo que vai puxando vidas individuais para o foco da atenção do leitor. Mas percebe-se que essas vidas têm constrangimentos ligados ao lugar, à época. É como se o verdadeiro protagonista do romance fosse a vila, com a valeta do lado mais desafortunado da vida e com a casa grande das Ressadas do lado mais afortunado. As mulheres que a narradora vai abordando arrancam a ferros o conhecimento sobre aquilo que é fácil para tanta gente, o conhecimento sobre o nascimento delas próprias, sobre quem de facto são, mas, ao fazê-lo, é também este monstrinho simpático com 2 sílabas, a vila, que vai descobrindo o que verdadeiramente é sob o manto muito vasto de pequenas mentiras e de grandes silêncios com que foi tecendo a sua própria história. A certa altura, no capítulo em que Luísa, a colega de escola da Emilinha, se confessa, diz-se que, e cito, na presença da autora, os mistérios na vila eram inumeráveis. Fim de citação. E é também a propósito da... Eu não quero revelar os segredos do romance. É a propósito da... É preciso coragem. Dizer as coisas sem revelar tudo. É também a propósito da adoção de Luísa
que foi viver para uma casa de lindos cortinados, que se diz que por trás desses lindos cortinados a aparente normalidade da vida podia ser cruel, generalizando-se logo de seguida para a sabedoria muito antiga das aparências iludem quase sempre. Porém, queridos amigos, se as figuras de Emilinha e de Luísa alcançam a ventura de um conhecimento que as redime, de quê, Manuel? De quê? Redime exatamente daquilo que tu não queres para ti. As redime de vidas infelizes. Como se chegassem ao lar nos braços uma da outra. A vila como um todo, eu não quero estragar o vosso sábado à tarde, a vila como um todo não chega à aventura e fica-se com a ideia de que os baixos da valeta e os altos da casa grande das Veçadas continuarão sempre a existir. Já para nada dizer eu não gosto de dizer isto. Já para nada dizer das pequenas mentiras. Equacionando o que está em causa de outra forma. A vila não chega ao autoconhecimento ao mesmo tempo que as figuras femininas que estão no centro da narrativa poliédrica. Se a Emilinha vive na órbita, como se diz, do mistério da sua existência, a vila, como um todo, parece guardar os seus muitos mistérios, só abrindo mão deles por a ação da demanda das personagens pela explicação da noite que transportam no seu coração. A própria narradora dá sinais do jogo que parece irmanar personagens femininas e esta outra personagem, a vila, quando confessa o seu pasmo por aprender a muita, e cito, informação sociológica e antropológica que contava a história da vila pela boca da minha amiga. Fim de citação. O que diferencia, queridos amigos, uma personagem como a simpática, um bocadinho ingênua Emilinha, da vila como um todo, é o facto de a primeira querer saber acerca das outras pessoas, não encontrando a quem perguntar. Porque, confessa ela, a certa altura, a narradora, talvez ninguém quisesse saber do passado, vírgula, a não ser ela. Fim de citação. Deste ponto de vista, a vila parece ter cortado os laços com o passado, vivendo na ilusão de um tempo presente livre em relação às coisas de antanho. As mulheres que querem saber quem são, diferentemente, têm de mergulhar no passado que guarda esse segredo. A questão daquele fantasma que mencionei há pouco, que nós nunca conseguimos agarrar. São décadas e décadas da nossa vida a tentar agarrar o fantasma do sentido. Qual é o sentido para aquilo que fazemos? Ele foge. O diabo do fantasma do sentido da vida foge-nos sempre. A questão do sentido da vida só se põe às pessoas como Emilinha, que está sempre a formular o assunto estranhíssimo, de qual a razão que faz a nossa vida ter sentido. A vila permanece numa modorra interminável e nunca dá sinais de uma fome, de um alimento estranho. Qual é, Manuel? Qual é o alimento estranho? É o sentido último das coisas. É verdade que não é possível aprofundar, porque razão nem todas as pessoas são aguilhoadas pela fome de sentido. Diz de Emilinha, a narradora, que ela sabe que há qualquer coisa de errado na sua vida. Precisamente, queridos amigos,
É aqui que reside o âmago do assunto. Por que razão as outras pessoas não se sentem, como é que disseste, Manuel, como é que disseste, aguilhoadas por esse problema? Por que é que não têm consciência disso? Eu não sei responder a esta pergunta difícil. As personagens principais eram como todas as outras pessoas da vida. E até se diz a respeito de Luísa que tinha palavras duras para uma senhora tão bonita e rica, casada com um imigrante, que tinha uma vida ruminante. Até que a descoberta casual de um quadro em que a madrinha tinha servido de modelo despoletou a suspeita, que acabou por acordá-la novamente estas palavras cruéis, da vida ruminante que estava a ter. A coleção destes segredos causa pasmo ao leitor. Todos sabemos, queridos amigos, que o passado tem coisas que não entram na cabeça das pessoas de uma época posterior. Todavia, quando essas diferenças são reunidas, surge a estupefação. Paula Teixeira de Queiroz, talvez inspirada pela frase famosa do escritor inglês L.P. Hartley no seu The Go-Between, o mensageiro, o passado é um país estrangeiro. Eles fazem as coisas de forma diferente lá. Põe a narradora a compendiar sinais dessa diferença. Sinais da diferença do nosso tempo em relação ao passado? Sim. São alguns. Este sinal, o desconforto de uma criança quando é achincalhada por ser filha de um PIDE, um velho agente da polícia política. É um sinal do passado, já não está no nosso cotidiano. Este outro, um bocadinho embaraçoso, mas estou na presença de amigos, as relações de alguns sacerdotes com, senhora vereadora, não é relações com livros, é com mulheres. Com mulheres. Um outro sinal, parece coisa do passado, se calhar ficou no passado, ou terá chegado ao presente, eu não sei. A violência doméstica, sinal do passado ou ainda está entre nós? Eu não quero entrar neste assunto. O gosto que estas entidades masculinas, os homens, têm por produtos alcoólicos, está no passado, é um sinal? Não sei. A sangria da imigração. Como é que é possível que esta terra tão bonita, em que temos a alegria de respirar neste momento, não consiga dar pão a todos os filhos? É uma sangria permanente. O desespero das mulheres por ficarem sem homem durante muitos anos, porque eles partiram à busca do pão. O trabalho das casas ricas, das raparigas da aldeia. Os canais a preto e branco da televisão. Tantos sinais, foi isso que eu disse, do passado, dessa terra estranha. Estes sinais, e muitos mais que poderiam ser lembrados, causam desconforto, porque o leitor contemporâneo tem dificuldade em imaginar como eram as vidas portuguesas ainda há poucas décadas. O confronto com a estranheza dos tempos passados, nas muitas histórias de Nasci num campo de papoilas, é uma das maiores riquezas do romance. Repito, temos dificuldade hoje em imaginar a Vila dos Arcos, por exemplo, como um centro, com a sua autorização, senhora vereadora, um centro de contrabandistas. Tal como temos dificuldade em imaginar as vidas difíceis dos que tinham ideias diferentes das que eram promovidas pelo Estado Novo e pela Igreja. Este é um romance, queridos amigos, que se move no complicadíssimo mundo das mulheres. Mas também há figuras masculinas inquietantes, com gosto pelas ideias diferentes, como o Salvador,
Ou um, que nome tão interessante é este, querida autora, o Tomás Comunista. O confronto com esta riqueza faz com que o livro ponha o leitor a refletir sobre o tempo que vai alterando as coisas, as ideias, os costumes. É tal ponto que não é apenas o passado que é estranho, o próprio tempo presente é também estranho. Estava a ler as páginas do romance de Paula Teixeira de Queiroz, páginas sobre a nossa época, e muitas são, e veio-me à lembrança o álbum musical e também o filme da banda Os Talking Heads, do David Byrne. True Stories, histórias verdadeiras, sobre os centros comerciais exuberantes e gigantescos da América. A narradora do nosso romance também nos confronta com situações surpreendentes. Recordo, queridos amigos, o abalo que sofri quando percebi... Senhora vereadora, dá-me licença que eu entro nestes detalhes. Isto é ser um pouco caliente. Mas eu vou colocar aqui um círculo vermelho, está bem? O abalo... Estava eu a falar de abalo. O abalo que sofri quando percebi que o primo Kim, lá em Londres, mas ele é da terrinha, mas foi para Londres, dormia... Há crianças aqui. Dormia na cama da sua ex-mulher. E, vírgula, pasme-se, vírgula, ao mesmo tempo que o marido dela. Oh, fiquei muito abalado. 3 pessoas numa cama não é fácil de encaixar fisicamente. Mas, pior do que isso, não é fácil de encaixar psicologicamente. Devido a esta estranha misturada que está no nosso coração. Uma misturada dos afetos, com a sensação de que esses afetos legitimam a propriedade do outro. Se gostamos de alguém, e de vez em quando, mas nem sempre, até recorremos àquele verbo muito inflacionado, amar, minha querida, amo-te muito. Se gostamos de alguém, é como se fôssemos o quê? Proprietários dessa pessoa. Esta lógica, queridos amigos, que parece evidente a todos nós, é abalada muitas vezes neste romance.